Você não está cansado porque trabalha demais. Está cansado porque vive em guerra contra si mesmo. Você olha para a própria vida e sente que está parado. As coisas que você queria começar continuam só na sua cabeça. Os planos ficam para depois. As metas ficam para segunda-feira. As decisões ficam para quando você estiver melhor. E aos poucos, isso começa a virar culpa, porque no fundo, você sabe o que deveria estar fazendo. Você sabe que precisa mudar alguns hábitos. Sabe que precisa começar. Sabe que precisa agir. Mas mesmo sabendo de tudo isso, você continua adiando. E talvez a pior parte da procrastinação não seja perder tempo, é sentir que está perdendo a si mesmo. Porque enquanto os dias passam, você começa a se perguntar se realmente é capaz de mudar. E é aí que muita gente começa a acreditar na explicação mais fácil. Eu sou preguiçoso. Mas talvez não seja isso. Talvez você só esteja cansado. Mentalmente cansado, porque existe um tipo de cansaço que sono nenhum resolve. O cansaço de viver constantemente sobrecarregado. Informação demais, pressão demais, comparação demais, expectativa demais. Sua mente nunca para. Mesmo quando você está deitado, ela continua correndo, pensando no futuro, no que falta fazer, no que você deveria ser. E quando chega a hora de agir, você já está exausto antes mesmo de começar. Então você pega o celular só por 5 minutos. E quando percebe, mais um dia passou. E a culpa volta de novo. Porque procrastinação não parece descanso de verdade. Parece fuga, uma tentativa silenciosa de escapar da pressão que existe dentro da sua própria mente. Capítulo 2. Sua mente está cansada. A maioria das pessoas acha que procrastinação acontece porque falta disciplina, mas quase nunca é tão simples assim, porque às vezes o problema não é falta de vontade, é excesso de peso mental. Sua mente está cansada o tempo inteiro e talvez você nem perceba mais isso, porque já se acostumou. Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Antes mesmo de levantar da cama, sua mente já começou a consumir informação, vídeos, mensagens, notificações, comparações, tudo ao mesmo tempo. E o pior é que isso nunca para. Sempre tem alguma coisa chamando sua atenção. Alguma distração nova, algum estímulo novo. Sua mente não descansa mais. Ela só troca de distração. E depois de tanto tempo vivendo assim, o silêncio começa a parecer desconfortável. Ficar sozinho com os próprios pensamentos incomoda, porque no fundo, quando tudo fica quieto, você começa a ouvir coisas que estava tentando evitar. Ansiedade, medo, insegurança, a sensação de estar atrasado na vida. Então você volta para o estímulo. Mais vídeos, mais rolagem infinita, mais distração. E isso cria um ciclo perigoso, porque quanto mais sua mente se acostuma com estímulos rápidos, mais difícil fica focar em qualquer coisa que exija paciência. Tarefas simples começam a parecer pesadas. Ler um livro parece cansativo. Estudar parece impossível. Começar algo importante gera resistência imediata. Não porque você é incapaz, mas porque sua mente foi treinada para buscar recompensa rápida o tempo inteiro. E quando a vida real não entrega essa recompensa instantânea, você perde o interesse rápido. Então começa a adiar. Depois eu faço. Amanhã eu começo. Só preciso descansar mais um pouco. Mas o descanso nunca chega de verdade, porque você não está recuperando energia. Está apenas anestesiando o cansaço com distração. E aos poucos, isso vai destruindo sua capacidade de agir. Não de uma vez, mas silenciosamente, até o ponto em que até pequenas tarefas parecem montanhas. Capítulo 3. Procrastinação é fuga. E talvez seja aqui que a maioria das pessoas não entende o que realmente está acontecendo. Porque procrastinação raramente é só preguiça. Na maior parte do tempo, é fuga. Você não está apenas evitando uma tarefa, está evitando o que aquela tarefa faz você sentir. Porque algumas coisas carregam peso emocional. Começar algo importante significa se expor à possibilidade de falhar. Significa descobrir se você realmente consegue. E isso assusta mais do que parece. Porque enquanto algo continua só na sua cabeça, ele ainda é perfeito. Ainda existe a possibilidade de dar certo. Mas no momento em que você começa, aquilo se torna real. E o real pode falhar, pode dar errado, pode frustrar você, pode mostrar limites que você ainda não queria enxergar. Então, sua mente tenta proteger você disso. Ela procura conforto, distração, adiamento, qualquer coisa que faça você escapar daquela sensação desconfortável. E é por isso que procrastinar dá um alívio imediato. No instante em que você decide deixar para depois, a pressão diminui. A ansiedade baixa por alguns minutos.
Seu cérebro entende aquilo como recompensa, mesmo que depois venha a culpa. E é aí que o ciclo começa a ficar perigoso. Porque toda vez que você foge, sua mente aprende que fugir funciona. Ela entende que evitar desconforto traz alívio rápido, então da próxima vez ela vai fazer exatamente a mesma coisa. E sem perceber, você começa a viver sempre reagindo ao que é mais confortável no momento, não ao que realmente importa. E isso vai criando uma distância enorme entre a vida que você quer viver e a vida que você realmente vive. Porque seus objetivos continuam existindo, os sonhos continuam aí, mas suas ações começam a caminhar na direção oposta. E no fundo, isso machuca. Machuca perceber que o problema não é falta de sonho. É que você já não consegue sustentar o desconforto necessário para transformar esses sonhos em realidade. Capítulo 4. O ciclo que te prende. O problema da procrastinação é que ela nunca vem sozinha. Ela sempre traz alguma coisa junto. No começo, parece só um pequeno adiamento. Você deixa para depois. Empurra uma tarefa. Ignora uma responsabilidade. E naquele momento, parece inofensivo. Porque o alívio vem rápido. Você sente como se tivesse escapado da pressão por alguns minutos. Mas depois vem a culpa. E a culpa começa devagar. Uma sensação pequena de desconforto. A impressão de que você deveria estar fazendo outra coisa. Só que quanto mais você adia, mais essa sensação cresce. Porque as tarefas não desaparecem. Elas ficam paradas na sua mente, pesando. E isso gera ansiedade. Você começa a pensar no que está acumulando, no tempo que está perdendo, no quanto está atrasado. E quanto mais ansioso você fica, menos energia sente para começar. Porque agora a tarefa já não parece só uma tarefa. Ela virou pressão emocional, virou cobrança, virou medo, virou frustração acumulada. Então, sua mente faz o que aprendeu a fazer, fugir de novo. Mais celular, mais distração, mais vídeos, mais qualquer coisa que faça você esquecer por alguns minutos. E é aí que o ciclo se fecha. Você procrastina, sente culpa, a culpa gera ansiedade, a ansiedade faz você procrastinar mais. E quanto mais isso se repete, mais difícil fica sair. Porque aos poucos, você começa a perder uma coisa muito importante, a confiança em si mesmo. Você promete que vai mudar e não muda. Promete que amanhã vai ser diferente. E repete tudo de novo. E depois de quebrar tantas promessas para si mesmo, uma parte sua começa a parar de acreditar. E isso é perigoso, porque quando você perde confiança nas próprias palavras, até seus objetivos começam a parecer distantes demais. Capítulo 5. Distração virou escape. Hoje em dia, você nunca está realmente parado. Sempre existe alguma coisa ocupando sua mente. Um vídeo, uma notificação, uma música, uma conversa. E no começo, isso parece normal, porque todo mundo vive assim agora. Mas talvez esse seja exatamente o problema. Sua mente desaprendeu a ficar em silêncio. Desaprendeu a lidar com o vazio sem correr imediatamente para uma distração. E é por isso que tarefas importantes parecem tão difíceis. Porque elas exigem uma coisa que o seu cérebro já não está acostumado: presença, foco, paciência. Só que tudo ao seu redor foi criado para destruir isso. Os vídeos são rápidos, as redes mudam a cada segundo, tudo entrega estímulo imediato. Seu cérebro recebe pequenas doses de recompensa o tempo inteiro, sem precisar fazer esforço real. E quanto mais você se acostuma com isso, mais difícil fica fazer qualquer coisa que tenha retorno lento. Estudar parece cansativo. Trabalhar em algo importante parece pesado. Até começar, já parece exaustivo. Porque a vida real não funciona na velocidade da distração. Ela exige repetição, tempo, inconsistência emocional. E isso entra em conflito direto com a forma como sua mente foi condicionada. Então você procura o caminho mais fácil, o estímulo rápido, a recompensa instantânea. Não porque aquilo faz você feliz de verdade,
mas porque por alguns minutos faz você esquecer da pressão. E talvez seja isso que muita gente ainda não percebeu. Você não está só procrastinando tarefas, está se distraindo da própria vida, da ansiedade que sente, da pressão acumulada, da sensação de estar perdido. Porque enquanto você está consumindo alguma coisa, você não precisa pensar no que está evitando. Mas o problema continua lá, esperando. E cada vez que você foge dele, ele parece maior quando volta. Capítulo 6. Você parou de confiar em si mesmo. E talvez essa seja a parte mais pesada da procrastinação. Não é o tempo perdido. Não são as tarefas acumuladas. É o que acontece dentro de você, depois de prometer tantas vezes que ia mudar e não mudar. Porque no começo, você ainda acredita em si mesmo. Você diz, amanhã eu começo. E uma parte sua acredita de verdade nisso. Só que o amanhã chega e tudo se repete. Você adia de novo, se distrai de novo, foge de novo. E cada vez que isso acontece, uma pequena parte da sua confiança desaparece. Porque confiança não vem só de motivação. Ela vem das provas que você dá para si mesmo, das pequenas promessas cumpridas. Mas quando você quebra essas promessas constantemente, sua mente começa a aprender outra coisa, que suas palavras não significam muito. E isso é perigoso, porque chega um ponto em que você nem tenta mais com a mesma força. No fundo, você já espera falhar, já espera desistir no meio. E é aí que a procrastinação deixa de ser um hábito e começa a afetar sua identidade. Você começa a se enxergar como alguém incapaz de mudar, alguém sem disciplina, sem consistência, sem controle, mesmo que isso não seja verdade. Porque a verdade é que você não perdeu sua capacidade. Você só passou tempo demais reforçando o padrão contrário, tempo demais escolhendo distração ao invés de presença, conforto ao invés de enfrentamento. E quanto mais isso se repete, mais distante você se sente da pessoa que queria ser. O pior é que ninguém vê essa parte. As pessoas enxergam só o atraso, a procrastinação, a falta de ação, mas não enxergam o desgaste interno de alguém que está cansado de decepcionar a si mesmo. E talvez seja exatamente por isso que mudar parece tão difícil agora. Porque você não está tentando recuperar só produtividade, está tentando recuperar confiança. Capítulo 7. A mudança real. A maioria das pessoas acha que vai mudar através de um momento mágico, uma explosão de motivação, um vídeo inspirador, uma segunda-feira perfeita onde tudo finalmente entra nos trilhos. Mas quase nunca acontece assim. Porque mudança real não nasce da intensidade, nasce da repetição. E esse talvez seja o ponto que mais frustra quem procrastina. Porque você quer sentir vontade antes de agir. Quer sentir energia, confiança, certeza. Só que a maioria das pessoas que conseguem mudar não começam porque estão prontas. Começam mesmo sem sentir nada disso. E é exatamente aí que a diferença aparece. Porque esperar motivação o tempo inteiro é continuar dependendo do próprio emocional para agir. E o emocional muda o tempo todo. Tem dias em que você acorda disposto, e tem dias em que tudo parece pesado. Se sua ação depende de como você se sente, sua vida sempre vai ficar instável. Os estoicos entendiam isso muito bem. Eles sabiam que disciplina não é fazer tudo perfeitamente. É continuar mesmo quando a vontade desaparece. Mesmo quando o dia está ruim. Mesmo quando você não sente aquela energia idealizada que acha que precisa. E talvez a mudança real comece exatamente aqui. Quando você para de esperar a versão perfeita de si mesmo aparecer. E começa a agir com a versão que existe hoje. Mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo confuso. Porque no fim, não são grandes decisões que transformam uma vida. São pequenas ações repetidas por tempo suficiente. E no começo, elas parecem insignificantes. Arrumar a cama, responder uma mensagem importante, estudar por 20 minutos, cumprir uma promessa pequena para si mesmo.
Mas toda vez que você faz isso, uma coisa começa a mudar silenciosamente dentro de você. Você começa a reconstruir confiança, porque pela primeira vez em muito tempo, suas ações começam a combinar com aquilo que você diz que quer. E talvez seja assim que alguém sai da procrastinação, não através de uma transformação gigantesca da noite para o dia, mas recuperando aos poucos a capacidade de confiar em si mesmo de novo.